Nós somos da Universidade de Pernambuco, Campus Garanhuns, e nesse vídeo vamos te mostrar o processo de produção do jogo de matriz africana Iotei. Mas antes de começar, gostaria que vocês soubessem o motivo pelo qual estamos usando esse jogo como meio de ensinar matemática a crianças. Primeiramente, a Lei de número 11.645 foi inserida como sendo uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 2008, tornando obrigatório, em escolas públicas e privadas, o estudo da história e cultura africana e indígena. A ideia por trás dessa lei é que resgatemos as origens e aspectos culturais dos grupos étnicos que fazem parte da nossa história enquanto povo e que por muito tempo foram esquecidos. E é aí que entra a etnomatemática, trazendo essas raízes do povo brasileiro para a aprendizagem matemática em sala de aula. A etnomatemática é uma tendência de ensino da matemática que surge por volta dos anos 70 e contrapõe a visão eurocêntrica estabelecida até então no ensino e em diversas outras áreas. O pioneiro dessa vertente no Brasil é o professor e pesquisador da área matemática, o Biratan D'Ambrosio. Segundo o Biratan, etnomatemática é procurar entender o saber fazer matemático ao longo da história da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesse, comunidades, povos e nações. Em outras palavras, etnomatemática é a junção das diferentes matemáticas dos diferentes grupos étnicos e sociais, como a matemática desenvolvida pelo povo africano, chinês, árabe, ou até mesmo pelos feirantes na hora de passar o troco. Podemos pensar na etnomatemática como sendo o conjunto que contém todas as matemáticas de todas as diferentes culturas, inclusive a matemática formalizada que conhecemos e estudamos nas escolas e universidades. Dessa forma, é possível perceber que nenhuma matemática é superior à outra, são apenas diferentes, sendo todas válidas. E é a partir dessa lei e seguindo a ideia da etnomatemática que decidimos trazer um jogo de matriz africana como meio de ensinar, de forma lúdica, crianças do ensino fundamental sobre conceitos étnicos e matemáticos. Bem, pensando na acessibilidade do aluno para a construção do tabuleiro, a gente vai precisar dos seguintes materiais: uma folha A4, um lápis, uma régua e uma borracha. Para a construção desse tabuleiro, a gente vai trabalhar com conceitos matemáticos. Por exemplo, as casas do tabuleiro vão ser quadrados, e nesse caso, com lado de 3 cm. Vamos ter 6 casas nas colunas e 5 casas nas linhas, totalizando 30 casas. Desse modo, o tabuleiro é um retângulo. Portanto, é uma boa pedida solicitar que cada aluno faça o seu tabuleiro, para que assim trabalhe com a matemática aplicada. Além disso, a gente pode trabalhar com conceitos geométricos durante a construção do tabuleiro. Por exemplo, a gente pode perguntar quanto é que mede um lado de um quadrado, sabendo que no tabuleiro vão ser utilizados quadrados. A gente pode trabalhar com área e com perímetro. A gente pode fazer várias perguntas e várias questões envolvendo somente a construção do tabuleiro. Bem, mas para construir o tabuleiro em si, a gente vai primeiro precisar determinar as métricas do nosso tabuleiro. Como eu quero que ela seja 3×3, é necessário que na vertical ela tenha 18 cm e na horizontal ela tenha 15 cm. O segundo passo é centralizá-lo, porque eu quero que fique um espaço aqui para eu colocar as peças. No caso, as peças eu posso determinar como bolinhas de papel também. Mas isso daí eu vou falar depois. Para eu centralizá-lo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a medida da vertical da nossa folha, que é 29,5 aproximadamente. Vou subtrair da métrica do meu tabuleiro que eu quero, que é 18, e eu vou obter 11,5. Esses 11,5 eu vou dividir por 2, para fazer marcações na vertical, para assim ter o nosso tabuleiro centralizado. No caso, 11,5 dividido por 2 é 5,75. Vou fazer uma marcação aqui. E após essa marcação aqui, eu vou subir 18 centímetros. Vou fazer 3 marcações para que a nossa linha fique reta. E assim ligar todos os pontos. O
mesmo procedimento vai ser feito na horizontal da nossa folha. Então, a gente vai pegar o comprimento, vamos subtrair do comprimento que eu quero do nosso tabuleiro e dividir por 2. O resultado vai ser 3. No caso, a gente tem 21 centímetros na horizontal da nossa folha, queremos tirar 15, sobrando 6, e o resultado a gente dividir por 2, por isso que dá 3. Agora, a gente vai fazer uma malha dentro desse retângulo aqui. Pode ver que esse retângulo está centralizado. Como eu quero que as casas sejam 3x3, a nossa malha também precisa ser de 3 centímetros. Então a gente vai pegar e vai marcar pontos com 3 centímetros de distância cada. 3, 6, 9 e 12. Em cima eu vou fazer a mesma coisa. Após isso, é só ligar os pontos. A gente vai fazer a mesma coisa na parte horizontal da nossa folha. Pronto. A partir daqui, o aluno pode decorar com lápis e hidrocor da maneira que ele quiser. Basta ele ter criatividade. Para a construção das peças do nosso tabuleiro, a gente pode utilizar as seguintes peças. A gente pode utilizar folhas amassadas, de forma que ela não corra da nossa malha. A gente pode utilizar feijão. A gente tem que colocar duas cores distintas para distinguir o adversário. A gente pode utilizar tampinhas de cores distintas. E além disso, a gente pode utilizar também arroz e feijão. Aí no caso fica a critério de cada um. No caso, como a gente vai trabalhar em sala de aula, o item mais acessível é as folhas amassadas. Então, se caso não tiver uma folha A4 colorida, a gente pode pintar uma folha e fazer 12 peças para cada um dos jogadores. Bem, a parte de construção, esse processo de construção, a gente faz do mesmo jeito numa madeira. Porém, não é tão acessível quanto uma folha de papel. E demanda muito mais tempo do que essa construção. Demora em torno de 10 minutos. Aqui eu tenho um exemplo de um tabuleiro que eu fiz. Já vou logo adiantando que eu necessitei de ajuda. Por isso que eu falei que demanda mais tempo. A gente precisa fazer, se caso for solicitado aos alunos, que eles façam grupos para construir o tabuleiro de madeira. E tem que ter extremamente cuidado, porque se eles forem querer fazer esses buraquinhos também aqui, eles vão necessitar de furadeira ou equipamentos mais sofisticados para construir de forma razoavelmente elegante. As peças, nesse tabuleiro, a gente decidiu colocar chimbres. A gente pode utilizar 12 chimbres de cada, aqui eu só peguei alguns como exemplo. E esses buracos, eles funcionam como uns fixadores para chimbre não correr durante a jogatina. Ó, ele fica fixo, ele não sai do canto. Então, vamos supor que eu estou jogando aqui, e aí a gente pode ter a extrema certeza de que ele não vai correr. Regras do jogo IoT. O IoT é um jogo para 2 jogadores, mas pode ser praticado em duplas ou trios. Cada jogador terá 12 peças de cores diferentes, que estarão fora do tabuleiro no início do jogo.
Cada jogador poderá colocar uma peça por vez no tabuleiro, na posição que desejar. Já na segunda jogada, os jogadores podem optar por colocar uma nova peça ou movimentar as peças que já estão no tabuleiro. As peças só podem se movimentar na horizontal e na vertical, sempre caminhando somente em uma casa. E as peças não podem se movimentar na diagonal. A captura é feita no mesmo sentido do movimento, saltando as peças adversárias e ficando na casa vaga após a peça capturada. E cada captura dá o direito de retirar mais uma peça do adversário. No jogo, será vencedor quem capturar todas as peças do adversário, ou bloquear todas as peças adversárias restantes. Se os dois jogadores ficarem sem condições de movimento das peças, será vencedor quem tiver mais peças no tabuleiro. O IoT aprimora o raciocínio lógico e matemático do aluno, pois o jogo se assimila a uma situação-problema, onde resolver é vencer o jogo. Assim, o aluno busca soluções imediatas, favorecendo a criatividade na elaboração de estratégias. E o estudante também desenvolve uma atitude positiva perante os erros, que na próxima partida pode ser corrigido. O IoT carrega elementos da história e da cultura africana, em que em sala de aula proporciona um ensino diversificado e a valorização da cultura. Estimula também o diálogo dos alunos com aspectos da cultura, possibilitando uma ampliação de seus horizontes e modificando a visão muitas vezes preconceituosas sobre o continente africano.